Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Cris e aqui eu compartilho com vocês vários projetos criativos e inspirações que eu tenho dentro do meu ateliê, dentro da produção de artesanato e também com coisas do dia a dia. Para começar a retomar o canal, eu decidi trazer uma série sobre o uso de retalhos. Eu vou apresentar para vocês vários projetos que eu aplico no meu ateliê para aproveitar aqueles restinhos de tecido que a gente guarda e que eles se multiplicam em caixas e caixas dentro do ateliê. Eu vou começar mostrando para vocês um coração de retalhos. Esse é um projeto super versátil, porque vocês podem presentear, vocês podem usar como enfeite de casa, vocês podem usar como um cheirinho para as roupas, para colocar dentro do armário, ou para enfeitar o ambiente enquanto perfuma. Ele é todo feito de reaproveitamento de materiais do ateliê. Vocês vão ver como é fácil e como fica charmoso. Eu separei um punhado de retalhos e comecei a selecionar eles, combinando cores, estampas. Eu vou reunindo eles em combinações que me agradam. Agora que eu já tenho algumas opções, eu vou começar a unir esses pedaços na máquina de costura. Eu sei que eu quero juntar esses três, mais ou menos desse jeito. Então eu vou colocar esse um sobre o outro. E se vocês preferirem, vocês podem deixar eles unidos com alfinetes para garantir que não vai sair do lugar durante a costura. Mas como é uma extensão pequena de costura, eu consigo segurar com os dedos à medida que eu vou passando pela máquina. Vocês vão ver que na minha máquina aqui tem uma fitinha marcando a lateral que normalmente eu uso para me guiar de que eu tô fazendo a costura reta. Vamos para esse do coelhinho aqui. Vou começar juntando essa parte do coelhinho com esse aqui, que é um tecido begezinho. O próximo tecido utilizado nesse aglomeradinho aqui seria este. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo só explicando como é que eu faço para combinar as cores do tecido. Aqui, por exemplo, vocês vão ver que eu puxei esse azul das folhinhas e esse rosa da parte mais clara da flor. Eu vou virar direito com direito e vou para a máquina de costura. Gente, eu tô fazendo dois conjuntinhos de tecido de retalhos ao mesmo tempo, mas eu espero que esteja dando para acompanhar. Então, aqui tá aquele meu que eu tô costurando, aqui tá o que eu tô costurando das flores e aqui tá o do coelhinho. Eu achei que esse tecido ia ficar bonito aqui, ó, pro coelhinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho esses dois emendados. Eu posso cortar o excesso da costura aqui, ó, pra não me atrapalhar muito na hora de fazer as próximas emendas. Eu gosto de abrir a costura e passar a unha assim, ó. Se tu tiver o ferro de passar a mão, tu pode passar com ferro, que daí tu garante que vai ficar bem retinha a costura. Pego esse tecido aqui, penso onde é que eu quero que fique, viro ele. E agora eu vou usar o alfinete. Como a máquina vai costurar aqui, eu cuidei para que os alfinetes não ficassem no caminho da máquina. Aqui eu tenho um molde do coração, do tamanho da peça que eu quero fazer. Eu coloco esse molde sobre as costuras para ver se já estão num tamanho suficiente para a peça. No caso aqui do coelhinho, ainda falta um pouquinho, então a gente vai emendar mais um pedaço de tecido. E aqui é para mostrar para vocês os dois conjuntinhos preparados e o coração cabe nos dois. Eu separei um retalho de tecido bege, vai ser a parte de trás do meu coração. Mas antes de costurar, eu vou passar esses tecidos para eles ficarem mais acomodados na hora de passar pela máquina de costura. Passei tudo. E é na hora de montar a peça para costurar que a gente vai decidir duas coisas. A primeira é como colocar a alça, se ela vai ser costurada na parte interna do coração ou se ela vai ser colocada depois, assim, bem artesanal. O outro detalhe que a gente decide agora também é se a costura vai ficar aparente ou se vai ficar com costura invisível. Se a costura for aparente, a gente vai costurar os tecidos com o lado certo aparecendo para cima. E depois a gente vai cortar o excesso com tesoura de picote.
para que não desfie o tecido e para ficar com um charminho nas bordas. Se tu quiser com esse acabamento mais invisível, tu vai primeiro costurar avesso com avesso do tecido, fazer todo o contorno, e ao desvirar, vai ficar com acabamento invisível. Olha a diferença. Esse aqui tem um acabamento mais rústico e esse aqui é mais certinho. A costura fica invisível. Nesse coração, eu vou fazer desse jeito. Vou pegar o meu molde, colocar ele sobre as duas camadas do tecido e o que eu vou fazer é riscar sobre o tecido liso, porque é muito mais fácil. Ah, e aqui é bom lembrar que eu quero que esse coelhinho fique bem no meio do coração. Então eu posicionei o molde para que ele ficasse bem no meio. Eu gosto de usar esse giz de cera de criança, bem fininho, que a gente compra em papelaria, para fazer o contorno. Juntei as duas partes do coração com alfinete. E se eu quiser colocar a alça que é costurada na peça, eu preciso colocar ela agora. Então eu vou pegar um pedacinho de cordão, um barbante ou uma fitinha para ser a alça do meu coração. A gente tá na onda de reaproveitamento e eu trouxe aqui o meu potinho de fitinhas para reaproveitar. Vou pegar esse fio de malha, que eu acho que combina com as cores que a gente usou, separar. Cortar aproximadamente 2 centímetros a mais do que o que eu gostaria que fosse a alça, porque é a parte que vai ficar pra dentro da costura. Para garantir que os pezinhos da alça vão ficar juntos, eu dou um nozinho. E agora, esse nozinho, ele vai ficar pra fora e a alça vai ficar pra dentro. Porque quando eu desvirar a peça, o nozinho vai ficar pra dentro e a alça vai ficar pra fora. Então, vamos acomodar essa alça aqui entre as duas camadas de tecido. E ela tem que sair bem no meinho do coração. Então, eu acomodo com a unha, vou empurrando. E seguro com o alfinete de novo. Se precisar, dá pra colocar mais de um alfinete, pra garantir que essa alça não vai sair do lugar durante a costura. E eu acho que eu não vou conseguir mostrar na máquina pra vocês, mas quando eu faço a costura aqui dessa pontinha, eu faço o retrocesso, tá? Antes de continuar. Porque daí eu tenho certeza que essa alça não vai escapar. Vou lá pra máquina agora. Costurei todo o contorno do coração e a alça tá ali dentro, olhem aqui. Agora, eu pego a tesoura de picote e tiro o excesso de tecido, contornando o coração com ela. A tesoura de picote permite que quando a gente desvire a peça, os cantos fiquem mais bem acabados. Aqui bem na cava da costura do coração, eu dou um pique, sem pegar a costura, mas chegando bem pertinho. Porque daí na hora de desvirar vai ficar com um acabamento mais bonito. E agora, na hora de costurar, eu podia ter deixado um espacinho aqui, que é por onde eu vou desvirar a peça. Mas daí depois eu teria que fazer o acabamento invisível com uma agulha. Então, eu decidi por fechar a peça, sem deixar o espaço para virar. E agora eu vou para a parte de trás, que é a parte lisa, e eu vou fazer um buraquinho. Cuidando para não pegar a camada de baixo, né? Vou fazer um pique aqui. E por aqui eu vou virar a minha peça. Poderia ter feito um buraco maior? Poderia. Fiz? Não fiz. Agora eu tô aqui sofrendo. Desvirei a peça por esse buraquinho. E agora com a pontinha de um lápis, ou com o fundo de um pincel, ou com uma ferramenta mais adequada, vocês podem empurrar a costura para que ela pegue bem a forma do que foi costurado. E agora a gente vai fazer o enchimento. Querem ver o cúmulo do reaproveitamento? Isso aqui são as rebarbas das máscaras de tecido que eu costuro. Então essas aqui são as das máscaras claras. E eu uso elas de enchimento para essas pecinhas. Vocês podem usar também fibra siliconada ou outro tipo de material. Então essa peça é super sustentável. Eu vou encher pelo mesmo buraquinho que eu desvirei a peça.
Posso usar o fundinho de um pincel ou de um lápis. E eu gosto de começar enchendo bem os dois lados dessa bochechinha do coração, pra garantir que vai ficar bem fofinho. Depois eu passo pra ponta de baixo e depois eu encho bem essa parte da barriguinha aqui do meio. Se tu quiser que esse coração sirva como sachê ou como cheirinho de ambiente ou armário, agora é o momento que tu poderia colocar alguns pinguinhos de óleo essencial. E, gente, é normal ficar com esses fiapinhos, tá? Depois é só bater um pouquinho assim a peça e já sai tudo. Agora que o coração tá bem fofinho e que eu tô satisfeita com o enchimento dele, eu vou virar e vou fazer um acabamento com linha e agulha nesse buraquinho por onde a gente colocou o enchimento. Linha dupla, agulha, dou um nozinho aqui na ponta. Começo por dentro da peça. Essa costura, ela não precisa ficar linda, ela precisa fechar esse buraco, porque a gente ainda vai fazer um acabamento com outro tecido. Vou dar um acabamento. Cortar a linha. Para o acabamento, eu vou escolher um tecido. Aqui eu escolhi um tecido decorado que sobrou desse trabalho, mas podia ser um feltro ou até um tecido da mesma cor desse fundo, para ficar mais discreto. Agora eu vou alinhavar esse tecido nesse fundo da peça. E tá pronto, minha gente! Viram que coisa mais querida, fácil e feito somente com restos de materiais que a gente teria descartado, colocado fora, né? Entregado pro mundo. Espero que vocês tenham gostado. Vão ter muito mais vídeos dessa série, eu tenho no mínimo 10 itens listados aqui que dá pra fazer com retalhinhos de tecido. Então guardem todos que vocês têm aí no ateliê de vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Curte se tu gostou, compartilha com alguém que tu sabe que também gosta de guardar cada retalho. Pode seguir o canal para não perder os próximos vídeos dessa série. E eu espero vocês na próxima. Um beijo e até mais!